Paz e bem a todos que estão aqui no canal. Eu sou o Orc, sou Alessandro Oprisso Ferreira, um devoto de nosso Senhor, nosso Deus, um adorador de Deus, um devoto de todos os santos. Um amor especial a alguns, logicamente. E hoje é um vídeo muito especial para mim, realmente. Primeiramente, pessoal, tenho que falar sobre caridade e sobre a necessidade da caridade. O Convento Cristo Redentor precisa muito das doações. Vamos doar. Deixo sempre na descrição do vídeo a chave para doações em dinheiro, o telefone do Frei Jorge e o endereço do convento para doações de meios físicos, fraldas, alimentos, remédios, tudo. Precisa de tudo. Materiais de higiene, tudo. Tudo. Roupa de cama, roupa para vestir, tudo. Masculino, feminino. Precisa-se de tudo. O que precisa? Precisa de tudo. Mais especificadamente, podem procurar o Frei Jorge, ele sempre responde as mensagens, sempre atende todo mundo. Se ele demorar um pouco, é porque eles estão em oração, eles são muito religiosos e muito obedientes à regra, então as orações são feitas na hora certinha, da forma certinha, e é assim que tem que ser. Pessoal, esse vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim, tá? É um vídeo que eu gravo com uma dor muito grande no coração e que eu devo um pedido de perdão muito grande a esse grande arcanjo que eu vou falar sobre ele hoje. Certa vez, uma aluna minha de cursos falou: olha, enquanto eu estava assistindo o seu vídeo, eu vi uma imagem do seu lado e eu tenho certeza que era São Miguel. Na época eu estava inserido dentro da bruxaria, então não acreditei, pensei que fosse outra coisa e tudo. E hoje, depois de sair da ignorância, não falo que sair da ignorância porque eu saí da bruxaria não, viu gente? É porque pela primeira vez na minha vida eu peguei para estudar sobre São Miguel Arcanjo. É isso que eu digo, sair da ignorância, porque antes eu não tinha pego para estudar sobre São Miguel, igual eu peguei recentemente. Olha o ventinho fechando a janela. Deixa eu abrir de novo, peraí. Abri. Daqui a pouco ele fecha de novo. Então é isso que eu falo de sair da ignorância, sabe? Eu tinha um conceito sobre São Miguel, que era um conceito incompleto, então era um pré-conceito, tá? E hoje eu não tenho um conceito completo. Eu iniciei os meus conceitos sobre São Miguel, porque para poder dizer que você conhece alguma coisa sobre qualquer coisa, não são algumas horas de estudo, mas é uma dedicação vitalícia a estudar e sempre encontraremos novas informações. E vou começar sim uma novena. Está acontecendo a novena da Igreja Católica São Miguel, que eu não participei, porque já tinha começado a novena quando eu comecei a me dedicar mais à igreja. Mas eu vou fazer a minha própria, tá? Dia 29 agora é dia que eu vou fazer uma comemoração, uma oferta especial a São Miguel. Enfim. Peço perdão, arrependimento, milhões, infinitos. Peço perdão a São Miguel, que se algum dia São Miguel puder me perdoar pela minha ignorância, que seja no fim dos tempos, eu vou ficar muito agradecido. Bom, quem é São Miguel? Para a gente entender, eu falei ontem sobre Rafael, falei anteriormente sobre Azrael, que em tese não pertence
a cultura cristã tradicional, tá? Visto uma vez na Bíblia Etíope, eu falei isso lá. E Miguel, primeiro eu não falei, não dei o conceito de arcanjo. O que é um arcanjo? Um arcanjo é um anjo da mais alta ordem na hierarquia celeste, que é a 8ª ordem. Então, o arcanjo, ele é um anjo de grande poder. Ele realmente é um anjo que tem acesso direto a Deus e tem acesso direto a esse plano, e é e são os comandantes que transitam entre os planos e coordenam o trabalho dos anjos à nossa volta. Foi dito de forma interessante que a angiologia são pessoas que estudam os anjos, independente da ligação religiosa ou não, são estudiosos, que na criação dos anjos foi criado primeiro um anjo chamado Belial. Tá? Belial é um dos nomes associados a Satã. Tá? Logo depois, como segunda criação foi Miguel, depois Gabriel, depois um anjo conhecido como Uriel, e o quinto foi Rafael, tá? Vou falar sobre Belial mais à frente, tá, pessoal? Então, arcanjo é realmente um anjo de imenso poder, tá? E aquele realmente que transita entre Deus e a nossa parca existência, tá? Nós encontramos algumas referências, que foi o que eu coloquei aqui no quadro. No Antigo Testamento, nós temos em Daniel, no capítulo 10 e no capítulo 12. No capítulo 10, versículo 13 ao 21, ele se refere a Miguel como protetor do povo de Israel. Nessa época, ligado muito à Babilônia, ligado muito àquelas questões mais restritas mesmo ao povo de Israel. Mais à frente, em Daniel 12, capítulo 12, versículo 1, ele expande esse conceito protetor de Miguel como protetor do povo de Deus. Tá? Mas é muito interessante que no início Miguel não era associado à proteção, à belicosidade, ao combate, ao guerreiro. Miguel era um anjo, era um arcanjo de cura. Ele era invocado para cura, tá? No início. Muito antigamente, por volta dos anos 300 e pouquinho e tudo, deixa eu ver aqui se eu anotei uma referência mais exata. Por volta do século 3, por aí, é que ele passou a ser considerado um arcanjo de proteção, tá? No século IV, numa homilia feita por Basílio de Cesareia, é que ele passou a ser amplamente conhecido por funções, por poderes de proteção, tá? Antigamente, antes disso, São Jorge e São Teodoro eram os santos invocados para proteção, e Miguel era invocado para cura, tá? No Novo Testamento, sim, nós temos ainda no Antigo Testamento, existe uma referência de Josué 5, do 13 ao 15, a Miguel, tá? No Novo Testamento, nós temos referências a Miguel no Apocalipse, no capítulo 12, de 7 a 9, que relata a batalha de Miguel como comandante dos exércitos celestes contra Satanás e suas hordas. Nós temos em Judas 1, versículo 9, que mostra a discussão entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, no qual ele diz: "O Senhor te repreenda", tá? Isso mostra de Miguel que, apesar do imenso poder que ele tem, ele se manteve na humildade e não quis julgar
pois não cabe a ele julgar, só cabe a ele, a Deus. Não cabe, isso traz uma mensagem muito positiva para nós. Se Miguel, com todo o poder que ele tem, não passou por cima da autoridade do Senhor nosso Deus e se absteve do julgamento de Satanás, que poderia ser julgado, mas ele não quis, porque o único que tem essa prerrogativa do julgamento é Deus. O ser humano que julga o tempo todo, que ações são essas do ser humano? O ser humano julga tudo e julga a tudo e a todos o tempo todo. O ser humano, perto de um arcanjo, não é nada. Não é nada. É menos que um grão de areia no infinito do oceano. É menos que uma gota d'água. E o ser humano se acha no direito de julgar a tudo e a todos o tempo todo. Miguel não quis julgar Satanás na discussão em torno do corpo de Moisés. Disse que o Senhor te repreenda, que o Senhor te julgue. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é humildade. O próprio nome de Miguel, não falei do nome de Miguel. O nome de Miguel tem algumas traduções. Uma das traduções é aquele que é similar a Deus. Mas a tradução mais correta é o nome dele sendo traduzido em uma pergunta. Quem como Deus? Isso denota humildade. E isso mostra que, por mais poder que Miguel tenha, ele jamais vai querer se colocar numa posição de comparação com o nosso Senhor. Isso é de extrema valia, isso é de extrema honra, isso é de extrema humildade. Isso é de extremo valor e de extremo exemplo para o ser humano, e o ser humano precisa disso. O ser humano é muito julgador, o ser humano é muito arrogante, o ser humano é muito prepotente e se acha no direito de julgar todo mundo como se fossem deuses na terra. Olha, e também vemos referência a Miguel em Tessalonicenses. Nome difícil, né? Tessalonicenses. Tá? Em 4,16, que narra a segunda vida de Jesus, dizendo que Jesus tem a voz de arcanjo. Não fala especificadamente de Miguel, mas fala do arcanjo em si. Ok, vamos lá. Temos outras referências também. Em textos apócrifos. Apócrifos foram aqueles textos não incluídos na Bíblia da Igreja, compilada pela Igreja Católica. Muita gente, que absurdo. Que esses textos foram manipulados, foram retirados para manipular. Pessoal, sem julgamento, eu acabei de falar de julgamento, a gente tem algumas justificativas para os textos apócrifos. Bom, primeiro, a Igreja Católica é apostólica. Tá? O que quer dizer apostólica? Apostólica é aquela em que toda a doutrina e a tradição é baseada no que foi repassado pelos apóstolos. Se pararmos para analisar, Jesus Cristo em si não deixou escrito nenhum. Tá? Tudo o que se conhece das Escrituras Sagradas foi escrito pelos apóstolos anos depois. Tá? Por isso ela é apostólica. Toda a doutrina da Igreja Católica é baseada em apostolado, em o que os apóstolos escreveram. Então, livros anteriores aos apóstolos, como o livro de Enoque, por exemplo. Enoque foi bisavô, se não me engano, foi o bisavô de Abraão, ou tetravô de Abraão, alguma coisa assim. Muitíssimo anterior aos apóstolos. Tá? O livro de Esdras, 400 anos antes dos apóstolos, não vão ser incluídos na Bíblia, porque não é apostólico. É simples, não é apostólico. E aqueles textos que vêm dizendo que foram escritos por Paulo, por João, com o nome dos apóstolos. Isso foi uma análise
feita criteriosa pelos doutores da igreja. Muitos são santos hoje, no qual, eu falei que ia fechar de novo, vamos à luz, no qual esses textos apresentam uma divergência muito grande com aqueles outros textos escritos sob o mesmo título. Tá bom, pode ficar fechado. Então eles foram retirados porque apresentam incongruências muito grandes. Por exemplo, um texto apócrifo escrito em nome de Paulo, com o texto bíblico no nome de Paulo, apresenta uma diferença tão grande de ideias, de conceitos, de análises, que é muito complicado você analisar, aceitar que aqueles dois textos tão diferentes realmente são do mesmo autor. Será que aquele Paulo que escreveu é o mesmo Paulo apóstolo? Ou será que é outro Paulo? Ou será que outra pessoa escreveu e assinou como Paulo? Então, na dúvida, é melhor deixar de lado. Vamos no que temos certeza. Uma atitude muito, se você parar para pensar, uma atitude muito sábia, muito prudente, feita pelos bispos que compilaram os textos da Bíblia. Muito bem. No livro de Enoque, Miguel é tratado como príncipe de Israel. Temos o livro dos Jubileus, que também é apócrifo, tá? No qual Miguel teria instruído Moisés sobre a confecção da Torá. Nós temos nos manuscritos do Mar Morto, tá, a luta de Miguel com Belial. Agora chegamos no tal Belial que eu queria falar. Tá? Belial, ele pode ser sinônimo de Satanás. E ele também pode ser conhecido como Beliel. Tá? Belial, ele é visto como um demônio da mitologia cananita de Canaã, tá? Que o denomina como adversário do povo escolhido, tá bom? E na Goétia, ele é o daimon de número 68, tá? No Novo Testamento, nós vimos Belial, tá? Ele é mencionado como o oposto da luz, do bem e de Jesus, o oposto de Jesus, tá? A gente vê em Samuel 22:5 e em Corinto 6:15. Podem conferir, por favor. Samuel 22:5 e Corinto 6:15. 15. 3 5, tá? Ele seria o mais importante e principal demônio da terra que comanda todas as forças da escuridão contra os homens de bom coração. Por isso a gente considera Belial e Satanás como o mesmo cara, tá? E ele é dito como um dos reis do inferno, comandante de 80 legiões infernais, tá? E já falei sobre a angiologia, a criação dos anjos, tá? E agora vamos voltar para o caso Miguel. Como eu já falei, ele inicialmente foi considerado um anjo de cura, pois São Jorge e São Teodoro eram as referências de proteção. E depois do século IV, na homilia que eu falei, de Basílio Cesareia, ele foi colocado como líder das ordens celestes, comandante de todo o exército de Deus. Mas ele ainda continuou sendo muito invocado para cura. Portanto, meus amigos, minhas amigas, se por tanto tempo Miguel atendeu às orações para cura, eu acredito que para nós, nessa época em que vivemos, podemos sim recorrer para Miguel não só para a proteção, mas para a cura também, ao lado de Rafael, ao lado de Maria Santíssima, em especial com o título de Senhora de Lourdes. Na Igreja Católica, na minha Madre Igreja Santíssima Amada Católica,
Ele tem 4 características. Ele é o comandante dos exércitos de Deus. E ele seria o anjo da morte e condutor das almas. Lembra? Quando eu falei no vídeo de Azrael que ele fazia, que Azrael era o anjo da morte e o condutor das almas? A Igreja Católica considera que essa função é feita por Miguel, tá? Por Miguel. E ele também, na Igreja Católica, ele é o detentor da balança. Ele é o detentor da balança e ele que vai medir os pecados das pessoas no julgamento final. Gente, quando eu vi isso, eu lembrei da balança de Maat. Quem conhece a cultura quemética egípcia sabe que Maat é a deusa da justiça na cultura de Kemet, e ela tem uma balança. E nessa balança é colocado por Anubis o coração da pessoa e a pena de Maat, que precisa estar estável caso desbalanceie a alma é destruída por um monstro composto de várias partes de animais. Eu esqueci o nome dele agora. No julgamento de Osíris. Lembrei disso. Lembrei disso. Miguel tem a balança e ele vai pesar a culpabilidade das almas. E na Igreja Católica, ele é o patrono do povo de Deus e o guardião da igreja. Então, ele é o patrono da Igreja Católica. Bom, pessoal, o vídeo já ficou longo. Se a gente fosse conversar sobre Miguel aqui, eu ficava aqui o dia inteiro. Mas eu não tenho nem memória do celular para isso. Está quase acabando já. Olha, reitero aqui perante todos o meu arrependimento por ter feito juízo de Miguel sem antes conhecê-lo, e o pouco que eu conheço já me destruiu as bases, já me colocou por terra completamente, pois Miguel é fantástico e me proponho a conhecer mais sobre ele e a honrá-lo com o pedido de perdão, e acredito que toda a honra que eu dedicar a ele não vai ser suficiente por todos os pecados que eu cometi contra São Miguel Arcanjo. Deixo vocês com esse vídeo, afinal, deem o joinha, por favor, para que a mensagem de São Miguel chegue a mais pessoas, que ele possa proteger e curar. Quanto mais gente puder recorrer a ele, melhor. E só acontece isso com a divulgação do vídeo. Muito obrigado a todos. Não esqueçam das doações. Paz, bem, amor. E vamos evitar julgar os outros. Deixa que isso é função do nosso Senhor. Amém. Paz e bem a todos.